O mundo está se preparando para a Terceira Guerra Mundial. Após a invasão da Rússia feita pela Ucrânia e um conflito quase que generalizado no Oriente Médio, agora é a vez da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, simplesmente a maior aliança militar da história da humanidade, resolver fazer um exercício militar justamente na fronteira com a Rússia, bem ali na Polônia, deslocando mais de 90 mil militares, além de todo tipo de equipamento bélico. Afinal, quais serão as consequências desse exercício militar que não acontece desde o período da Guerra Fria? Tá querendo entender tudo o que está acontecendo no mundo neste momento? Então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Você aí tá sentindo falta dos vídeos aqui do canal? É porque você já sabe, né? O canal foi desmonetizado. Isso é um problema que está acontecendo com todos os canais que falam sobre atualidades, sobre assuntos polêmicos do dia a dia e principalmente sobre conflitos, o que significa que esse vídeo provavelmente terá baixo alcance. Então, se você gosta desse canal, do meu trabalho, se você aí tá contra essa política absurda do YouTube, dá uma força, dá uma moral, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve, manda aí o seu valeu, lembrando que aquele like aí bombadão, que é uma força, uma ajuda que você dá, e claro, torne-se um membro apenas R$ 7,99 com todas as vantagens, se tornando aí um aluno nota 10 aqui do canal. Tamo junto? Galera, infelizmente eu tenho que ficar dando esses avisos, porque assim, tá se tornando inviável gravar vídeos sobre esses assuntos aqui na plataforma. Parece que o YouTube quer simplesmente acabar com todos os canais desse tipo, mas com a sua ajuda a gente vai sobreviver aqui na plataforma. Tamo junto? Bora então aí para a reportagem que eu separei para você no dia de hoje. A OTAN simplesmente preparada para uma invasão à Rússia, é isso mesmo? Terceira Guerra Mundial tá chegando? Bom, trouxe aí uma reportagem do Correio Brasiliense que diz assim no seu título: OTAN convoca 90 mil soldados para maior exercício militar desde a Guerra Fria. Simplesmente é o maior exercício militar do século, tá? Por parte da OTAN, obviamente, porque a invasão que a Rússia moveu lá contra a Ucrânia foi uma atividade militar gigantesca. Só para você entender o que é a OTAN, tá? Que tem um símbolo logo aqui do lado, nessa bandeira azul atrás do general aí, chefe da OTAN, justamente lá na Europa. A OTAN é uma aliança militar que data lá da época da Guerra Fria. Ela foi criada justamente ali em oposição ao Pacto de Varsóvia e visava proteger todos os países europeus que estavam bastante enfraquecidos pós-Segunda Guerra Mundial de uma possível invasão soviética, que era bem provável de acontecer naquele momento. Então todos ficaram sob o guarda-chuva americano, principalmente o guarda-chuva nuclear, até que depois França e também Reino Unido, dentro da Europa, desenvolveram seus próprios artefatos nucleares e de certa forma podem hoje se proteger sem os Estados Unidos. Mas o que ficou estabelecido dentro da OTAN? Que é o seguinte: se o único país da aliança for atacado, todos os outros terão que sair em defesa desse único país atacado. Só que o mais interessante é que com o fim da Guerra Fria, muitos países do leste europeu que eram zona de influência da União Soviética, olha só, ou até mesmo países que faziam parte da União Soviética, entraram na aliança. Então a aliança se expandiu em direção ao leste e hoje faz fronteira com a Rússia. A Polônia está nessa aliança militar, está na OTAN, sem falar das repúblicas bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia. E é justamente para a Polônia, país que mais sofreu aí na Segunda Guerra Mundial, que esses soldados estão sendo direcionados para poder fazer esse grande exercício militar. Claramente uma provocação à Rússia e, mais do que uma provocação, uma demonstração de força, de poder, deixando claro para o Putin que ele não terá vida fácil na Europa, mesmo que possivelmente ele venha vencer a Ucrânia, porque simplesmente o que ele quer é dominar aqueles territórios que ele já conquistou, já que ele entendeu que não vai conseguir dominar a Ucrânia inteira, mas estão mandando um recado claro para o Putin: pare por aí. Bom, a reportagem diz assim nas suas letrinhas pequenas: na próxima semana, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, iniciará seu maior exercício militar, abre aspas, em décadas, desde a Guerra Fria, fecha aspas. Uma operação de vários meses, olha isso, não é coisa pouca não, tá? Que deverá mobilizar pelo menos 90 mil soldados. Segundo a agência de notícias francesa, na France Press, esta será a maior simbolização bélica da Aliança Ocidental em 36 anos, desde pouco antes do colapso da União Soviética. Ela coincide com o momento em que a OTAN revisa suas estratégias de defesa após a invasão
russa da Ucrânia. E é o seguinte, galera, desde que a União Europeia foi formada, tá? A União Europeia que vem lá desde o Brexit, tô ficando doido, né? Que vem lá desde o Benelux, passando pela CECA, passando pelo mercado comum europeu, CEE, até chegar à União Europeia, sempre se teve a ideia de se formar um exército europeu, um exército transnacional, o que de fato nunca aconteceu, tá? Mas daí a necessidade de uma atividade conjunta entre as forças da OTAN, justamente para mostrar ali prontidão, capacidade de resposta. Lembrando que ainda hoje o principal país da OTAN são os Estados Unidos, e sabe quem alertou a Europa e o mundo das intenções do Putin e da necessidade do fortalecimento de um exército, dos exércitos da Europa? Justamente Donald Trump, que deve ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Ainda vamos falar disso em vídeos aqui no canal. Simplesmente o Donald Trump cobrou, exigiu que países europeus investissem maior parte do seu PIB na defesa, ou seja, investissem nos seus exércitos, na modernização e no contingente. Cada dia que passa, a OTAN na Europa tem diminuído o seu contingente, o que é um risco, porque no leste da Europa você tem um país imperialista, você tem um país ditatorial e um ditador que tem sede por território. Ele quer o expansionismo russo. E o Donald Trump, inclusive, fez ameaças aos países europeus, falando: olha, se vocês continuarem desse jeito, se garantindo apenas nos Estados Unidos, a gente vai se retirar da aliança. Então tá aí mais uma prova que Donald Trump estava totalmente correto. A necessidade do fortalecimento dos exércitos da Europa, que é o que está acontecendo nesse momento desde a invasão da Ucrânia. Só para você ter uma ideia do tamanho desse exercício, tá? Toda vez que uma operação militar real vai acontecer, antes ela é precedida, sabe por quê? Por uma desculpa. E que desculpa é essa? Um exercício militar. Porque toda invasão requer uma logística gigantesca. Você precisa levar para o local do combate um contingente gigantesco de pessoas e equipamentos. Mas como é que você faz isso sem declarar guerra a alguém? Simples, você fala que é um exercício militar. Veja, isso acontece em todo o mundo. Foi exatamente o que a Rússia fez com a Ucrânia. Mandou todo um contingente de mais de 100 mil soldados para a fronteira da Ucrânia, tanto entre Rússia e Ucrânia quanto Belarus e Ucrânia, e falou: não, é só um exercício militar russo. Dias depois, a invasão aconteceu. Olha aí, a OTAN está usando da mesma estratégia. Será que daqui a alguns dias nós teremos território russo invadido pela OTAN? Eu acredito nisso? Óbvio que eu não acredito nisso. Isso é basicamente uma demonstração de força, porque o território russo não dá para invadir. Bom, não é que não dá para invadir do ponto de vista militar, pelo contrário, invadir o território russo é até fácil, é uma planície gigantesca. Você sai da Ucrânia, da Polônia e chega em Moscou rapidinho. Até porque, meu amigo, a Rússia não tem chances num combate contra a OTAN. Olha aí a polêmica, olha a polêmica. Você fala: esse cara tá doido, sabe nada de geopolítica. A Rússia, o maior arsenal nuclear. Calma, calma, rapaz. Fica calminha aí, borboleta. É o seguinte, não significa que a Rússia não tenha condições de se defender com suas armas nucleares, mas com o exército tradicional. Deixa eu só te dar uma ideia aqui. Olha o que a Ucrânia, um país quebrado, um país pobre, um país que mal tinha forças armadas, olha o trabalho que a Ucrânia está dando na Rússia. Isso porque a Ucrânia está sendo armada aí com pedaços de exércitos, de armas dos mais diferentes países do mundo. 50 HIMARS, sistemas de foguetes aí da OTAN. Olha o estrago que já fizeram na Rússia. Alguns poucos drones F-16 usados de segunda mão, velhos. Olha o que eles estão fazendo. Agora imagina os equipamentos modernos da OTAN. Imagina os mísseis, os drones, o sistema de artilharia antiaérea, os satélites. Meu amigo, a Rússia, do ponto de vista da guerra tradicional, ela não tem sequer chance contra a OTAN. Mas é claro que a OTAN não vai invadir o território russo, porque aí a Rússia poderia, obviamente, acionar o seu protocolo de defesa e utilizar armas nucleares, nem que fossem táticas, contra países ali fronteiriços ao seu território. E aí, meu amigo, sem dúvida nenhuma, é o que está no título: Terceira Guerra Mundial. Aí não tem jeito. Então é óbvio que o que a OTAN está fazendo é mandando um recado claro, alto, para que o Putin
Putin, fique ligado, porque ele é um ditador zeco, que inclusive deveria sair do poder. Mas vamos lá, último parágrafo aí, ó. Batizado de defensor firme, o nome tá aqui em inglês para você que tem boa pronúncia, tá? O exercício da Aliança Atlântica se estenderá até maio e envolverá 31 países da OTAN, além da Suécia que está passando tecnologia aí para o Brasil dos aviões de caça Gripen, excelentes aviões, que oficializou o desejo de adesão ao bloco. Será uma demonstração clara de nossa unidade, de nossa força e de nossa determinação em protegermos uns aos outros, fecha aspas aqui, declarou o general norte-americano Christoph Cavoli, se é que é assim que fala, chefe do comando da OTAN para a Europa. No total, participarão das manobras militares 50 navios, 80 aeronaves e mais de 1.100 veículos de combate. Meu amigo, sem falar de drones e mais um monte de coisa que vai ser usada aqui. Eu não duvido, inclusive, que porta-aviões possam ser deslocados ali para a região do Mar Mediterrâneo e quem sabe até para a região ali, né, do Mar Cáspio. Eu não acho que eles vão chegar até ali não, porque o Mar Cáspio hoje é uma região de conflito entre a Ucrânia e a Rússia e seria muito problemático, porque basta um acidente naquela região para desencadear os gatilhos que levariam à Terceira Guerra Mundial. Olha, a situação tá ficando muito, mas muito parecida com o que antecedeu tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. E aí, você acredita que uma Terceira Guerra Mundial está em vias de acontecer, com a OTAN se preparando para uma possível invasão no território russo? Agora, vem aqui a grande questão. Como o Putin vai responder a isso? Até o momento, tá caladinho. Deve estar ali estudando a sua estratégia para mandar uma resposta. Mas a ver o que vai acontecer. E claro, eu vou estar aqui para trazer tudo para você. Infelizmente, os vídeos não estão mais com a frequência que eu gostaria por conta de todos esses problemas. Por isso, eu preciso aí da sua ajuda, do seu like, que é importante, do seu comentário, do seu compartilhamento, da sua inscrição e aí, claro, né, você se tornando membro aqui, R$ 7,99 e mandando o valeu no valor que você quiser, de R$2 a R$500. Vai ajudar demais aqui o canal. Obrigado de coração. Eu volto, não sei se amanhã, mas talvez, com mais um episódio do Atualiza Aí. Fica com Deus, até a próxima. Valeu!